Terminou agora há pouco com uma goleada sonora do Vasco, festa, um baile em São Januário, com uma casa cheia, numa noite de gala da torcida do Vasco. Antes de trazer aqui detalhes sobre esse jogo que marca muito para a torcida do Vasco, marca muito para o Vasco, que busca uma reação do Campeonato Brasileiro, eu vou pedir para você que gosta do canal Vascaíno Cerrado, deixar o joinha e seguir o canal, curte e se inscreve aí se você gosta do canal. E falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal e a gente bateu mais um green para fechar com chave de ouro, né? Já tinha batido vários essa semana, batemos com a vitória do Vasco. Vitória tranquila, quem pegou, pegou e ganhou uma grana. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, abriu a janelinha, o cadastro pro código, pro código promocional é do Cerrado, faz o cadastro e o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, vocês dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Bom, o Vasco reencontrou sua torcida em São Januário, casa cheia, espetáculo, com direito a mosaico, queima de fogos como a gente via nos tempos de glória, né? Uma festa linda para a torcida do Vasco, com um estádio agora cheio de câmeras, com a sofisticação agora das roletas biométricas, enfim, um estádio que foi perseguido, de um povo que foi perseguido e que conseguiu dar a volta por cima, conseguiu se superar, conseguiu ser resiliente. E aí a gente vai para um jogo contra o Curitiba com uma formação diferente do costume, né, do que tanta gente falou durante a semana, inclusive eu trouxe várias vezes aqui as prováveis escalações, e o técnico Ramon Dias, o excelente técnico do Vasco, me traz uma escalação com o Dimitri Payet no meio de campo e com apenas dois atacantes, o Rossi e o Verratti, com uma formação parecida com o que a gente viu no jogo passado defensivamente, só com a substituição do Maicon e a entrada do Medel, ficou o Pumita, então Medel com o Léo e o Piton, o Léo Jardim e o Zé Gabriel. Esse é o time do Vasco que entrou para encarar o Curitiba. Muita desconfiança com relação ao Pumita, muita desconfiança com relação à questão física do Payet, que ainda não está no melhor, ainda não está no auge, vai alcançar, né, vai pegar ritmo, é um jogador importante, é um jogador que pensa, é um jogador que cadencia, é um jogador do passe diferente, então muito importante a entrada do Payet, sim, mas a gente vê um espetáculo de jogadores que vou te falar, um deles, o Rossi, né, cara, o Rossi, o que é o Rossi, o que foi a volta do Rossi, e aí o Rossi, que já tinha participado de 2 gols no jogo passado contra o Fluminense, participa de 2 gols. Primeiro ele dá um passe açucarado para o Pumita fazer um gol e o Pumita erra 3 vezes, ou vou dizer que ele errou, o goleiro do Curitiba faz 3 excelentes defesas e logo em seguida o Rossi dá outro passe açucarado para o gol do Zé Gabriel, o tão criticado Zé Delivery, que agora tá jogando fino da bola. E aí eu vou deixar com a voz do Cantarelli a narração desse primeiro gol do Vasco na partida de hoje em São Januário. Ele abre jogada pro Rossi, vem novo cruzamento, olha a cabeçada, dentro! Zé Gabriel! Zé Gabriel! É o Cantarelli, né? Cara, que cara espetacular, que narração que mexe com o sentimento, mexe com a emoção do torcedor, né? O crédito tem que dar à Transamérica. Vai no canal no YouTube e segue o trabalho da Transamérica no YouTube, porque é um trabalho espetacular. E o Vasco continuou dominando a partida. É claro que o Curitiba naquele momento teve que sair, teve que ter um pouco mais de domínio, mas não chegava no gol do Vasco. E o Vasco chega ao segundo gol em uma jogada entre Praxedes,
Paulinho, porque o meio de campo. Se a gente reclamava que a gente não tinha meias, agora a gente pode falar de boca cheia. A gente tem um meio de campo, e que meio de campo o Vasco tem. O Praxedes está jogando muita bola. O Paulinho parece que nem é desse planeta. Que jogador é o Paulinho? Ele rouba, ele marca, ele tá no ataque, ele tá na defesa, ele é vibrante, ele joga com o coração, ele joga com o espírito que ele tem de vascaíno, e ele dá aquela cavadinha que faz a bola chegar na área para um passe que deixa o Payet na cara, só que o Payet não foi fominha. Se viu quem? Se viu o Rossi, como eu falei, a sua 4ª participação em gol em 2 jogos. A gente tinha desconfiança do Rossi, se ele ia funcionar, se ele ia estar bem fisicamente. O cara voltou como um garçom de qualidade. Não tem como contestar o Rossi dentro de campo, ou a titularidade do Rossi, e assim ele faz o 2º gol do Vasco para deixar o meu filho louco dentro da sala, pulando de alegria. Vou deixar mais uma vez o Cantarelli e o gol do Rossi. Fez Piton, um pouquinho mais atrás agora para Praxedes, pela minha canhota de ataque. Praxedes centralizou, Paulinho em lançamento pelo alto, Rossi ajeitou, Payet, Rossi pra dentro! Torcedor do Vasco em campo, dá o sangue, o Rossi, e eu vou dar o sangue para amarrar todos os gols do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, porque olha só, o Vasco não cai, não adianta. Então, depois de fazer esse gol, a gente encerra o primeiro tempo e sai com uma vitória parcial. Eu fiz um vídeo para as outras redes sociais para dizer que o Vasco não só vencia, o Vasco convencia, né? Defensivamente era um time seguro, no meio criava e dominava o jogo, e no ataque conseguia a efetividade que faltava para o time. O Rossi, quando saiu, né, foi falar com a imprensa, foi falar com a Rede Globo e chorou, cara. O cara se emocionou com a torcida. Ele falou que só a família dele sabe tanto que ele lutou para voltar para o Vasco. Você vê os olhos do cara sair lágrimas, do cara, você vê sentimento. E olha, não adianta a gente só falar de sentimento sem qualidade. Tem que ter sentimento aliado à qualidade. O Rossi se tornou um vascaíno e joga com o coração, mas tem qualidade para estar em campo. A mesma coisa pro Paulinho. Já o Alex Teixeira, por exemplo, que meu filho ficou torcendo para ele entrar no 2º tempo, a gente tem que deixar esse sentimento, esse carinho que a gente tem que ter, o respeito pelo atleta, mas pensar no time profissionalmente. Desde que o Alex Teixeira foi barrado, o time evoluiu. Se é melhor sem o Alex Teixeira, eu não tenho que contestar o técnico Ramon Dias, né? O próprio Alex Teixeira tá feliz com o momento do Vasco. O próprio Alex Teixeira sai para abraçar todo mundo, sai para comemorar, porque ele é vascaíno e ele quer que o Vasco saia dessa situação. Eu vou deixar o Rossi e a emoção dele no intervalo. Rossi, você tem uma identificação muito grande com o Vasco, falou durante a semana sobre a ansiedade, né, de voltar a jogar aqui em São Januário com torcida. O que representa esse gol para você e para o Vasco no momento que o clube está vivendo? É difícil falar porque todo mundo sabe o amor que eu tenho por esse clube. E só minha família sabe a vontade que eu tinha de voltar pra cá e fazer gol voltando pra cá depois de tanto tempo parado. É um momento de muita alegria. Então, o jogo ainda não acabou, falta mais de 45. A gente espera manter a concentração, como foi no primeiro, para a gente sair daqui com a vitória. A torcida tava gritando seu nome ali de novo, você viu? Eles são demais, eles são demais. Bom, se eu elogiei o sistema defensivo do Vasco, que hoje é mais sólido, com o Medel, o Léo, com o Maico, que hoje não entrou, o Pumita jogando feijão com arroz, não se expondo tanto, né? O Piton, o Zé Gabriel, que é volante titular nesse time, passou a ser um volante titular nesse time, necessário, né? Se eu falei do meio de campo, que cria, que tem jogadores bons, como o Paulinho, o Praxedes, não vai ser diferente com o nosso ataque. O Rossi, como eu falei, é um garçom, é um jogador que joga com o coração, mas dentro da área a gente tem um matador. Agora a gente tem um centroavante que resolve. Eu lembro que quando voltou do intervalo, um jornalista de dentro do campo falou que
O Curitiba vinha para tentar fazer um gol logo nos primeiros minutos para correr atrás do empate. Só esqueceram de combinar com um tal de Verratti, que entra e faz 2 golaços. O primeiro, uma dominada com um meio voleio que deixou o goleiro sem reação, sem condições de chegar na bola. E o segundo, mais uma vez, mostrando que o cara é fera na bola aérea, subindo mais que o zagueiro e fazendo um outro golaço. Vou deixar os 2 gols do Verratti, não perde a conta. Já são 4 gols do Vasco, que não diminuiu o ritmo, não diminuiu a intensidade, a vontade de buscar o gol em momento algum na partida. É o DNA do técnico Ramon Dias com o DNA de um atacante matador. Em cruzamento, Verratti! É dentro! Centroavante craque! Verratti, muito obrigado por tudo, você mandou esse time, cara! Gol! Por ali que é o Paulinho, ele tenta um pouquinho mais à frente agora, era o Jair, né? Lucas Piton, Verratti! É dentro! Verratti! Centroavante craque! O Vasco achou um centroavante craque! Ah, mas você criticou a SAF. Ah, mas você criticou a 777. Ah, você meteu porrada na gestão do Jorge Salgado. Continuo com a minha opinião. O Jorge Salgado é a pior desgraça que aconteceu num clube de futebol. Ele levou o nosso Vasco para a segunda divisão de propósito, manteve ela na segunda divisão para o Vasco ser vendido para interesses pessoais. É claro que a questão do futebol a gente vai vibrar, a gente vai torcer e a gente vai criticar acima de tudo. E o que fizeram no começo do ano foi uma covardia com o Vasco e com o torcedor vascaíno. Abandonaram o São Januário, contrataram um executivo que não conseguia trazer grandes jogadores, só foi possível isso depois da chegada do Ramon Dias. Trouxeram um técnico também que era um estagiário, colocaram ou permaneceram com um CEO, ou presidente da SAF, um urubu, um torcedor do Flamengo de carteirinha. Tudo estava errado no início e merecia. Era para ser criticado, sim, assim como eu acho que tem que entrar, acho não, tenho a convicção, tem que entrar alguém de oposição na gestão do Vasco, tem que tirar as pessoas que fizeram o negócio, porque agora a gente vai precisar de cobrança, agora a gente vai precisar de trazer à luz tudo que está nas entrelinhas desse contrato que foi amarrado e feito no escuro, sem que o torcedor, sem que o sócio, sem que ninguém soubesse o que de fato tem para médio e longo prazo. Então as coisas mudaram porque é um ano de política, as coisas mudaram porque tem eleição em 2011, as coisas mudaram porque eles viram a água bater aqui, ó, no pescoço. Não foi porque era o planejamento deles, porque não era. Eles deixaram muito bem claro antes. Não iam contratar jogador caro, não ia trazer jogadores mais velhos. Eles mudaram tudo porque foram obrigados a fazer o que eles fizeram. Inclusive, várias dessas contratações vieram porque outros recusaram. O Ramon Dias veio porque outro técnico não quis vir. O atacante, o Verratti, veio porque o outro técnico lá não quis vir. O outro atacante que era artilheiro do campeonato argentino não quis vir, do Tadieres. Então o acaso acabou ajudando o Vasco com uma competência do Ramon Dias, que teve moral para trazer jogadores nessa segunda janela, a custo zero, inclusive. Então, critiquei sim e vou continuar criticando e cobrando, seja lá quem for que estiver no Vasco da Gama. Mas isso não vai me pedir de elogiar, de comemorar as coisas boas. E assim, o Vasco continuou uma partida bela, uma partida exuberante, tomou o gol, né? Tomou um gol ali já no segundo tempo, o 4-1, e quando muita gente achou que as luzes estavam sendo apagadas, entraram eles, os garotos, o Peck, o Marlon Gomes, entrou o Sebastião, entraram jogadores que deram gás. Hoje a gente tem um elenco, não é só um time titular, jogadores que conseguem entrar e manter o nível, e assim saiu o 5º gol do Vasco. É claro que vai ter aquele vascaíno pessimista que vai estar aqui dizendo: ah, é muito fácil bater no lanterna da competição. Não estou comemorando o momento, eu estou comemorando o futebol. A gente bateu num time que está na semifinal da Libertadores, agora há pouco.
por 4 também, e agora a gente mete 5 no Coritiba, sim, 5 no time que está na zona de rebaixamento, e vamos encarar o América a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Quando eu falei que a gente estava próximo de sair, teve gente vindo aqui rir e tirar onda com a minha cara, mas tá aí o 5º gol, uma jogada do Marlon Gomes e um gol do Gabriel Peck, o 3º gol em 2 jogos. Sorocaba agora com o Marlon Gomes na linha de fundo, ele passou pela marcação, é bom lance, o cruzamento do Peck, pra dentro! Peck, eu peguei a senha, eu sou o primeiro na fila, eu nunca critiquei 3 gols em 2 jogos, Sim, eu tô feliz, eu tô com esperança. Hoje eu tenho perspectiva de sair dessa situação. Eu não vou mudar o meu discurso de lá de antes do jogo começar. A gente tem que comemorar sim essas vitórias, a gente tem que comemorar sim o que a torcida fez hoje em São Januário, mas a gente nunca pode se acostumar com a mediocridade de ficar brigando para não cair para a segunda divisão. Essa página precisa ser virada na história do Vasco e esquecida. A gente tem que montar times competitivos, a gente tem que montar times para dar orgulho para as nossas crianças. Eu tive a honra, o prazer de ver o Vasco campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, campeão brasileiro várias vezes. Eu tive o prazer de ver o Vasco amassar o Flamengo tantas e tantas vezes. O Fluminense nem dava nem para sair, Botafogo, enfim. Eu vi um Vasco gigante que era temido. E a minha maior frustração, o meu maior desânimo, a minha maior tristeza é saber que vários adolescentes, vários jovens, crianças que amam, que são apaixonadas pela história, pelo Vasco da Gama, por tudo que representa, principalmente influenciados pelos pais, não terem vivido nada do que a gente viveu. E eu quero que essas pessoas tenham o sabor de viver. Para isso, a gente precisa cobrar, para que dentro de campo aconteça o que aconteceu hoje. É importante o Vasco não entrar de salto alto contra o América, entrar jogando sério, entrar sabendo que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Então a gente tem que cobrar sim, e é preciso, mais do que tudo, mudar a canalice que acontece dentro da gestão, dentro da política. E já que vendeu, tem uma empresa que cuida de 70% do futebol, o presidente ou o gestor que entrar não vai fazer absolutamente nada com o futebol. Precisamos de um gestor que cobre, que fiscalize, que de fato confronte as coisas erradas, para que a gente não volte a sofrer o que a gente sofreu no primeiro turno. O Vasco venceu o Atlético Mineiro, o Vasco goleou o Fluminense, goleou o Curitiba, o Vasco teve tudo para empatar com o Palmeiras, se não fosse a CBF com a comissão de arbitragem que roubou o Vasco durante o campeonato também, empatou com o Bahia, teve tudo para vencer com o seu Jair, que errou um gol na cara, né? E com tudo isso, o Vasco ainda não saiu da zona de rebaixamento. Olha o tamanho do buraco que enfiaram o Vasco. Então sim, a gente tem que cobrar para que essas coisas elas não se repitam. A gente só precisa de um time competitivo para não passar raiva, né? Ser campeão, tenho fé que um dia a gente vai voltar a ser campeão. Mas só de não ficar nessa de cai para a segunda divisão, volta para a primeira divisão, luta para não cair para a segunda divisão, só de sair dessa situação, para mim, eu já vou estar feliz, porque eu sei que daí para frente, o Vasco, quando ele consegue chegar para brigar de igual para igual com os times que mesmo têm dinheiro, mesmo tendo elenco, não tem a capacidade, a paixão, o amor, a energia que tem São Januário, a torcida do Vasco, essa sintonia, ela faz a diferença. Ela consegue igualar, ela consegue reparar, ela consegue diminuir a distância. E é isso que eu espero, é nisso que eu estou focado, cobrando sempre o melhor para o Vasco da Gama, mesmo que algumas pessoas venham aqui dizer que eu sou do contra, que eu torço para político, que eu não sou vascaíno, que não sabe a minha história, que não sabe a história dos meus pais, que não sabe a história da minha família, que 90% é vascaína e morre de amor e de paixão, mesmo sem nunca ter pisado no Rio de Janeiro, mesmo sem nunca ter pisado em São Januário, assim como muitos vascaínos espalhados pelo Nordeste, pelo Sul, pelo Centro-Oeste, pelo Norte, e que queriam uma vez na vida poder ir num estádio, ter o prazer de ver o Vasco jogar.
e passam uma vida inteira sem ter esse gostinho, mas jamais deixam de amar, de ter paixão pelo Vasco e pela Cruz de Malta. Então, quero desejar para você uma noite abençoada, curte, segue o canal, muito feliz com tudo isso, fique com Deus e saudações vascaínas.